A Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil protocolou no Supremo Tribunal Federal um pedido liminar para impedir invasões de propriedades rurais em todo o país. A Berenice Leite está conosco, já antecipou esse assunto, nos traz detalhes, porque a gente está vendo que agora há uma frente organizada para justamente conter o que antes era tratado assim como uma certa poesia, essas invasões, ou seja, a propriedade privada por parte do MST. Bem-vinda, Berenice, mais uma vez. Oi, Piotr, obrigada. Olha só, em virtude aí do anúncio pelo líder nacional do MST, João Pedro Stedley, do Abril Vermelho, um conjunto de ações planejadas para este mês, algumas invasões, como no início da semana, na sede do INCRA, em Maceió, já foram executadas e prevê, inclusive, aí nesse calendário do Movimento Sem Terra, uma maior ênfase nas atividades, nas invasões entre os dias 17 e 20 deste mês. Bom, aqui no Congresso Nacional existe um pedido de CPI do MST, mas como isso ainda não parece estar tão próximo, a Frente Parlamentar da Agropecuária e a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, que é a maior entidade ruralista aqui do país, acionaram a Justiça para tentar barrar as ações do MST. Eles alegam, inclusive, que são invasões que aumentaram em grande quantidade, principalmente desde o mês de fevereiro para cá. O número da Frente Parlamentar da Agropecuária é que são pelo menos 42 propriedades privadas invadidas. Acionaram, inclusive, o Ministério Público aqui do Distrito Federal, o Ministério Público de São Paulo, de outros estados, entre outros órgãos também a Procuradoria-Geral da República, o Tribunal de Contas da União e a Advocacia Geral da União. O presidente da FPA, o deputado federal Pedro Lupion, disse que esse pedido de investigação é baseado no Código Penal e ele cita, inclusive, alguns crimes como esbulho possessório, invasão de propriedade, incitação ao crime e violência, além de desrespeito ao direito à propriedade privada, que é previsto na Constituição. Vamos acompanhar um trecho, inclusive, do que disse o deputado e presidente da FPA. Então, nossa expectativa é que o Supremo Tribunal Federal, através do monitoramento que ele vai fazer através das redes sociais, WhatsApp, Twitter, consiga monitorar e impedir que o produtor rural tenha esse direito de propriedade violado. Então, nossa expectativa é que o Supremo, nos próximos dias, possa analisar essa medida cautelar e nós conseguimos estabelecer o Estado Democrático de Direito. Bom, a gente pôde conferir agora o diretor jurídico da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, Rudy Ferraz. Agora sim, vamos ver aí o que disse o presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária. O Brasil não pode assistir calado a uma ameaça grave ao Estado de Direito, uma ameaça grave ao direito de propriedade, uma ameaça grave à nossa Constituição e, mais uma vez, um clima de insegurança no campo para os nossos produtores rurais. Fica aqui a nossa indignação e digo para vocês que nós, da Frente Parlamentar da Agropecuária, toda a nossa diretoria assinou esses ofícios, esses pedidos de investigação para que João Pedro Stedley seja responsabilizado por sua irresponsabilidade e a sua incitação ao crime no nosso país. E só para trazer mais alguns detalhes em relação à ação da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, como já havia adiantado aí, nós vimos o diretor jurídico da CNA, ele falou inclusive sobre suspensão das redes sociais do MST, pois entende que, de certa forma, conteúdos são divulgados e acabam incitando as invasões aí no ambiente digital. Além disso, ele também, a ação da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, eles pedem que o Supremo Tribunal Federal barre, de certa forma, estas ações e também as invasões, todo e qualquer tipo de ação ou estratégia que esteja sendo planejada por parte do MST. Pede, inclusive, que por meio do STF, o STF também entre em contato, de certa forma, acione o governo federal para que o governo federal revele o que eles têm de informação
apuração, né, de investigações sobre o que está sendo planejado aí de invasões por parte do Movimento Sem Terra. Nesta semana, inclusive, eu acompanhei uma entrevista coletiva, né, o coordenador do MST. A gente questionou, né, como eles planejam essas invasões. Ele disse que são feitas de acordo com a necessidade e não quis, obviamente, passar o calendário das invasões que estão previstas para este mês de abril. Só disse que, de certa forma, as invasões devem intensificar, principalmente nesse mês, não só invasões, como também marchas, devem se reunir com ministérios, o Ministério da Reforma Agrária, e cobram, inclusive, as superintendências em todo o país do INCRA, que é o órgão que regulariza, né, que faz a distribuição, que faz a reforma agrária. Eles declararam, inclusive, apoio ao presidente Lula e agora esperam, em troca, justamente isso, o comando do INCRA em todo o país. Volto com vocês. Muito obrigado. A Berenice nos trouxe aí. Aliás, o representante do setor falava em incitação ao crime. Cláudio Dantas está conosco lá em Brasília. Oi, Dantas, seja bem-vindo. Vamos lá, eu vou fazer só menção a alguns aspectos aqui, Dantas, para ouvir seus comentários. O representante do agronegócio está falando, da frente parlamentar, está falando em incitação ao crime em relação a João Pedro Stedley, está querendo uma resposta do Supremo. Também é uma preocupação se o governo já apurou via ABIN, eu suponho, se pelo menos a ABIN fez o trabalho dela e o governo federal também, e essa informação já deve saber como é que essas invasões vão acontecer. Fato é que acabou a fantasia do MST, é o que me deixa claro, pelo menos na reação mais dura que está vindo agora do Congresso Nacional, né? Bem-vindo, Dantas. Boa tarde, Piotr. Boa tarde a toda a audiência. É exatamente isso. Acabou o romance, acabou, a fantasia foi rasgada, como você bem disse. É mais um pouco além. Nós tivemos aí, nós estamos vendo duas ações, né? Duas iniciativas, uma da Frente Parlamentar, outra da CNA. As duas se somam à CPI do MST, que está protocolada, aguardando apenas que o Arthur Lira faça a instalação. Então, assim, a expectativa é que essas ações de hoje, elas criem um ambiente favorável para essa instalação e aumentem a pressão sobre Arthur Lira. Inclusive, conversei com parlamentares aqui da bancada do agronegócio que disseram que a semana que vem é a semana decisiva para essa CPI. Ou instala ou não instala. Lembrando que o MST, no início da semana, invadiu a sede do INCRA em Alagoas, cujo diretor lá é primo do Arthur Lira. E o Arthur Lira ficou calado, não se manifestou, então há muita expectativa sobre exatamente como ele vai reagir a isso. Agora, tem um dado interessante aí. Quando você lê a petição da CNA, você percebe que ela é estruturada sob argumentos muito parecidos com aqueles que estão sendo utilizados para responsabilizar os invasores do 8 de janeiro, aqueles que depredaram aqui as sedes dos três poderes. Então, há uma associação ao terrorismo, sim, há o pedido de suspensão das redes sociais de todos os participantes e líderes para que eles não convoquem essas invasões, e há o pedido de prisão, caso eles sejam pegos planejando ou executando uma invasão. E o argumento que se quer deixar claro é justamente o seguinte, que as invasões de terra são atos antidemocráticos, pois elas atacam um dos alicerces do Estado de Direito, que é a propriedade privada. E assim, esses criminosos estão violando a estabilidade, a paz e a ordem pública. Isso foi exatamente o que me foi dito aqui no Congresso hoje. Então, a coisa esquenta, vai ser difícil o STF sair pela tangente, porque os argumentos são muito fortes e eles são muito conhecidos já da sociedade, porque eles estão sendo utilizados justamente para responsabilizar outro tipo de crime. Ô Dantas, vamos lá, uma pergunta rápida e resposta. Podemos fazer essa brincadeira aqui? O INCRA é um órgão de Estado, não é? Um órgão público, não é? Sim. Bom, a sede do INCRA, portanto, é, digamos, um órgão público também, um patrimônio público, um prédio público, eu suponho. Opa! Bom, então, invasão a prédio público, qual foi o entendimento do Supremo Tribunal Federal recentemente? Então, a Frente Parlamentar da Agricultura está usando os argumentos do entendimento mais claro e evidente, cristalino do Supremo Tribunal Federal. Pronto, é exatamente isso.
Dantas, obrigado pela gentileza. A gente vai continuar acompanhando esse assunto. O Dantas nos trouxe aí detalhes bastante importantes, ou seja, a estratégia da Frente Parlamentar do Agronegócio é justamente usar o entendimento, neste momento, o entendimento atual do Supremo Tribunal Federal em relação a manifestações onde que isso ofende a Constituição, onde que isso deixa de ser democrático, onde que isso começa a ser antidemocrático. Tem um inquérito, inclusive, digamos, de atos antidemocráticos. Agora, aquela história, como o Dantas falou, não dá para sair pela tangente, porque o entendimento é recente, inclusive. Não é de 1900 e bolinha, não. É de agora. Agora, foi esse o entendimento que se fez. O INCRA é, portanto, eu fiz só uma brincadeira aqui com o Cláudio Dantas, que gentilmente participou da brincadeira. A sede do INCRA é, sim, um prédio público. O INCRA, sim, é uma organização pública, ou seja, é uma organização do Estado. Se você invadiu, como invadiu um outro prédio, o tratamento tem que ser exatamente o mesmo. Esse é um princípio constitucional. Todos somos iguais perante a lei. Bom, está escrito na Constituição. 4 horas e 36 minutos. A gente só